Pare um momento e seja completamente honesto consigo mesmo. Quantas oportunidades você deixou passar por insegurança? Quantas vezes você se calou quando queria falar, com medo de não ser bom o suficiente? A insegurança é uma prisão mental que ninguém vê, mas você sente. Ela te faz duvidar, te faz recuar, te convence de que você não pode, mesmo quando lá dentro você sabe que sim. Mas hoje isso acaba. Este vídeo não é para quem quer apenas se sentir bem por alguns minutos, é para quem está disposto a se transformar de dentro para fora. Porque eliminar a insegurança não acontece com frases bonitas, acontece com ação, com consciência e com treinamento mental. Se você ficar até o final, eu prometo que começará a ver a vida de um lugar completamente diferente, o da segurança, da clareza e da força interior. Não espere mais. Hoje é o dia em que você aprende a dominar sua mente. Antes de começar este vídeo, eu quero que você escreva nos comentários esta frase: hoje elimino minhas dúvidas, sou estoico. Escreva com convicção, não apenas com os dedos, mas com a mente e o coração. Faça isso como um compromisso consigo mesmo, como uma ordem direta ao seu subconsciente. Cada palavra repetida com intenção reprograma a sua mente para a segurança, a clareza e a força. Ao escrever, você estará enviando uma mensagem ao universo e ao seu interior de que hoje você decide eliminar a insegurança e iniciar sua transformação mental por dentro. Ensinamento 1: aprenda a soltar o que não depende de você e foque no que pode mudar. A vida se torna mais leve quando você entende que nem tudo depende de você. Você passa anos tentando controlar o rumo das coisas, tentando fazer com que as pessoas ajam como você deseja ou que os resultados sigam seus planos, e nessa tentativa você se esgota. Você se apega ao que não pode mudar, luta contra o inevitável, e essa resistência se torna uma fonte constante de ansiedade. A tranquilidade não chega quando tudo está sob controle, ela chega quando você deixa de precisar controlar. No momento em que você aceita que existem forças, escolhas e tempos que não te pertencem, a mente relaxa e a alma encontra espaço para respirar. Aprender a soltar não é desistir, é inteligência emocional. É entender que existem batalhas que se vencem retirando a energia. Cada vez que você se desgasta em discussões inúteis, tentando convencer quem não escuta ou tentando mudar o que não está em suas mãos, você abandona o seu centro. A serenidade nasce quando você decide focar apenas naquilo que realmente pode dirigir sua atitude, sua resposta e suas ações. Todo o resto é ruído. Os sábios do estoicismo ensinavam que a liberdade não se conquista dominando o mundo, mas sim dominando a mente. Para eles, a paz era consequência de distinguir o que depende de nós daquilo que não depende. Se seus pensamentos estão sob o seu controle, seu bem-estar também está. E quando você aprende a aceitar que o externo segue seu próprio fluxo, nenhuma circunstância pode roubar sua calma. Viver com essa clareza é viver com poder interior, porque nada nem ninguém pode alterar seu equilíbrio sem sua permissão. Comece observando seus pensamentos. Quando algo te afetar, faça uma pausa e pergunte-se: isso realmente está em minhas mãos? Se a resposta for não, solte. Não com raiva, mas com consciência. Deixe seguir seu caminho. Se alguém não muda, se algo não sai como você planejou, não se torne prisioneiro do que não pode modificar. Direcione essa energia para você, para seu crescimento, sua capacidade de responder com calma. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver com domínio próprio. Você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode escolher como responde. Você não pode controlar o clima, os imprevistos ou o passado, mas pode decidir sua atitude diante deles. Cada vez que você escolhe manter a serenidade diante do incerto,
está fortalecendo sua mente. Cada vez que escolhe não discutir, não justificar-se ou não levar algo para o lado pessoal, está conquistando uma parte de si mesmo. Soltar não te enfraquece, te liberta. Quando essa compreensão finalmente nasce em você, algo poderoso acontece e os problemas não desaparecem, mas deixam de comandar sua vida. Você aprende a caminhar em meio ao caos com o coração tranquilo. Deixa de exigir que o mundo mude para se sentir bem e começa a gerar bem-estar de dentro para fora. Essa é a essência do domínio mental. Enquanto outros tentam controlar tudo, você aprende a fluir sem perder direção. Existe uma força imensa em aceitar o que é. Nem tudo sairá como você espera. E tudo bem. Às vezes, a vida te leva por caminhos que você não entende, mas que mais tarde revelam um propósito maior. Quando você deixa de resistir, a energia antes gasta em frustração se transforma em impulso para avançar. Aceitar não é desistir, é confiar. Pratique isso todos os dias. Se algo sair errado, respire fundo e lembre-se: controle apenas o que depende de você. Se alguém não responde como você deseja, não reaja. Compreenda. Se o resultado ainda não chegou, não desespere, continue. A calma não é ausência de problemas, é domínio da reação. E quando começar a viver assim, sentirá uma nova paz, uma clareza que não depende do exterior. As pessoas deixarão de influenciar seu equilíbrio. As circunstâncias perderão poder sobre seu estado emocional e você se tornará invencível em silêncio. Porque quem domina a mente domina o destino. No fim, aprender a soltar não é perder, é abrir espaço para o que realmente importa. É abrir as mãos para que o certo chegue quando for a hora. A paz nasce quando você entende que nem tudo está sob seu controle, mas está sob seu poder escolher como viver cada momento. E essa escolha todos os dias define a diferença entre uma mente perturbada e uma alma livre. Ensinamento 2. Pare de buscar aprovação e aprenda a se validar de dentro para fora. Viver buscando aprovação é caminhar com uma corrente invisível no pescoço. Cada decisão que você toma deixa de ser verdadeiramente sua e passa a ser moldada pelo olhar dos outros. Você quer agradar, teme decepcionar, tenta se encaixar e nesse processo se afasta de si mesmo. A aprovação externa é um espelho frágil que se quebra assim que você o alcança, porque nunca será suficiente. Sempre haverá alguém que discorda, alguém que julga, alguém que critica. E se a sua paz depende disso, sua vida se tornará uma montanha russa emocional. A verdadeira liberdade começa no dia em que você decide não precisar ser compreendido por todos. Quando seu valor depende do elogio ou do reconhecimento, você vive à mercê do clima emocional dos outros. Se aprovam, você sorri. Se rejeitam, você desaba. Você se torna um reflexo da expectativa alheia, esquecendo quem realmente é. Validar-se não é um ato de ego, é um gesto profundo de amor próprio. É ter coragem de olhar para dentro e afirmar: sou suficiente, mesmo que ninguém perceba. Na sabedoria do estoicismo, ensina-se que a verdadeira paz nasce do julgamento interno e não do externo. Os filósofos estoicos sabiam que depender da opinião alheia é perder o controle de si mesmo. O sábio não busca aplausos, busca coerência. Seu valor não nasce do barulho do mundo, mas do silêncio interior que surge ao viver alinhado aos seus princípios. A serenidade chega quando você para de pedir permissão para ser quem já é. Observe como você reage quando alguém desaprova suas escolhas. Você se sente ferido, duvida de si mesmo. Essas emoções não são sinal de fraqueza, são apenas indicadores de que você entregou seu poder a outra pessoa.
Toda vez que você busca aprovação, inconscientemente entrega a outra pessoa a chave da sua autoestima. Recuperá-la significa aprender a perguntar primeiro: o que eu penso sobre isso? Essa é a voz que deve guiar sua vida. Se sua decisão nasce da honestidade, nenhuma justificativa é necessária. Comece a se reconhecer pelos seus esforços, até pelos pequenos. No final do dia, escreva 3 coisas que você fez bem, mesmo que ninguém tenha visto. Esse simples hábito reeduca sua mente para valorizar seu próprio progresso. Quando você aprende a reconhecer seu valor internamente, deixa de buscá-lo compulsivamente fora. Fale consigo mesmo com respeito. Suas palavras internas são sementes. Se são duras, geram medo. Se são gentis, geram confiança. Não se critique por não ser perfeito. Ninguém é. O importante não é a perfeição, é a coerência. Quando você se respeita, sua mente se acalma e suas decisões se tornam firmes. Pare de justificar suas escolhas para quem não vive sua vida. Cada explicação excessiva é como pedir permissão para existir. E você não precisa disso. Só você conhece suas dores, seus motivos e seu propósito. Se algo te faz crescer, não exija que todos entendam. Eles não foram chamados para o seu caminho. Repita sempre que sentir vontade de agradar. Meu valor não depende do olhar de ninguém. No começo parece só uma frase, mas com o tempo se torna verdade vivida. A validação mais poderosa é aquela que nasce no silêncio, quando você faz o certo mesmo sem aplausos, quando permanece fiel a si, mesmo sem aprovação. À medida que você se liberta da necessidade de ser aceito, sentirá uma independência emocional profunda. Você deixará de se medir por comparações e começará a viver com calma, presença e autenticidade. Não precisará provar nada. Apenas ser. As opiniões continuarão existindo, mas não terão poder sobre você. E então você compreenderá algo essencial. As pessoas podem admirar ou criticar você, mas apenas você pode lhe dar paz. A aprovação externa muda conforme o vento, mas a validação interna se torna uma raiz que te sustenta em qualquer tempestade. Validar-se não é egoísmo, é a base de uma vida equilibrada. Quando você aprende a se enxergar com seus próprios olhos e a se respeitar pelo que é, nenhum julgamento pode roubar sua serenidade. Esse é o início da verdadeira liberdade, quando seu valor deixa de depender do aplauso e começa a florescer de dentro para fora. Ensinamento 3. Perdoe seu passado e priorize seu crescimento presente. Perdoar seu passado não é fraqueza, é maturidade. Não significa apagar o que aconteceu nem justificar quem te feriu, mas compreender que cada experiência cumpriu um propósito. Tudo o que você viveu moldou quem você é, mas não precisa continuar definindo quem você se tornará. Enquanto você carregar culpas, mágoas e frustrações, continuará vivendo em uma prisão emocional construída pela sua própria mente. A liberdade não está em mudar o passado, está em mudar a forma como você o lembra. O perdão é o ponto de partida da paz interior. A mente se apega às feridas porque o sofrimento cria uma identidade. Você repete histórias onde foi vítima, onde alguém errou com você, onde você falhou, e sem perceber mantém viva uma versão sua que já não existe. Perdoar é soltar essa versão. É dizer, sim, isso aconteceu, mas não determina mais quem eu sou. Quando você escolhe liberar o ressentimento, recupera uma energia enorme que antes sustentava a dor. E ao direcionar essa energia para o presente, ela se transforma em crescimento, clareza e força. Segundo o estoicismo, nada do que aconteceu pode ser mudado, mas tudo pode ser reinterpretado. Os sábios ensinavam que a virtude não está em negar a dor, mas em aprender com ela.
Aceitar o que foi vivido com serenidade é um ato de poder interno. Cada acontecimento, até o mais doloroso, pode se tornar uma lição se você olhar para ele com sabedoria. Quem perdoa não o faz pelos outros, mas por si mesmo, para libertar a mente do peso que a mantém no sofrimento. Essa é a verdadeira força: transformar cicatrizes em mestres silenciosos. Comece por você. Perdoe-se pelas vezes em que não soube agir melhor, pelas escolhas que hoje te parecem erradas, pelas palavras ditas no impulso, pelas oportunidades não aproveitadas. Naquele momento, você fez o melhor que conseguia com a consciência que tinha. Ninguém avança carregando pedras, e a culpa é uma das mais pesadas. Cada dia em que você se castiga, se afasta da vida presente. Solte. Não precisa reviver tudo para provar que aprendeu. O verdadeiro aprendizado se prova vivendo diferente. Pegue um papel e escreva o que ainda dói, não para reviver a ferida, mas para vê-la de fora. Leia em voz alta e reconheça: sim, isso me marcou, mas também me ensinou. Cada erro deixou uma semente de sabedoria, e o perdão é a água que a faz florescer. Quando você começa a aceitar sua história com compaixão, se liberta do julgamento interno. Percebe que até suas quedas tinham propósito. E se alguém te feriu, não busque vingança. Desejar o mal mantém o vínculo com a dor. O perdão não apaga o que aconteceu, mas corta o cordão que te prende a isso. Guarde a lição, não o veneno. Às vezes o perdão não precisa de palavras, só de silêncio. Um silêncio que diz: não esqueço, mas escolho a paz. Perdoar também é reconhecer o quanto você cresceu. O que antes te destruía hoje te fortalece. O que antes te machucava agora te ensina. O passado não pode arrastá-lo quando é lembrado sem sofrimento. Quando você chega a esse ponto, tudo muda. Sua voz se suaviza, sua mente se acalma e seu coração se torna mais leve. O perdão é uma prática diária. Sempre que a mente quiser reviver uma dor antiga, respire e repita: já soltei, já aprendi, eu sigo. Faça isso com firmeza. Aos poucos, o peso desaparece e a paz ocupa seu lugar. Você não precisa que os outros mudem. Basta decidir deixar de carregar o que já não serve. No fim, o perdão é o maior presente que você pode se dar. Ele devolve o poder, a calma e a capacidade de viver o presente. Quando você perdoa, abre espaço interno para amar, criar e avançar, para deixar de viver a partir da ferida e começar a viver a partir da sabedoria. E nesse momento, quando já não há culpa nem rancor, você finalmente é livre. Ensinamento 4. Agradeça todos os dias para treinar sua mente para a abundância. Agradecer é um ato silencioso que transforma a mente mais do que qualquer conquista exterior. Cada vez que você direciona sua atenção para o que já tem, sua mente se acalma e seu coração se expande. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma disciplina mental que muda a forma como você enxerga a vida. Porque quando você vive em estado de escassez, sua mente se torna cega a tudo que já funciona. Mas quando você decide agradecer até o que parece pequeno, descobre que abundância não é ter mais, é precisar de menos. A maioria das pessoas vive esperando algo para finalmente se sentir completa, um reconhecimento, um amor, uma conquista. Porém, essa espera interminável as mantém presas à sensação de falta. A gratidão quebra esse ciclo, não elimina os problemas, mas coloca tudo em perspectiva. Quando você agradece, sua mente reaprende a ver possibilidades onde antes só via ausências. Você percebe que o que tem hoje foi algo que um dia tanto desejou, e isso muda tudo. O estoicismo ensina que a fonte da tranquilidade está em aceitar e valorizar o que a vida oferece em cada instante.
Os filósofos estoicos praticavam a gratidão não como gesto, mas como uma força mental. Eles entendiam que uma mente agradecida se torna invencível diante da adversidade porque encontra sentido até no momento desafiador. Quem agradece não depende do destino, domina a vida através da atitude. Agradecer não significa ignorar a dor, mas reconhecer o aprendizado que ela traz. Quando você agradece até pelos desafios, está dizendo à sua mente: eu posso crescer através disso. Essa simples ideia te coloca em posição de força, não de vítima. A gratidão muda a direção da sua energia, ela deixa de ir para o que falta e começa a nutrir o que já existe. Cada pensamento de gratidão é uma semente de serenidade crescendo dentro de você. Faça da gratidão um ritual consciente. Ao acordar, pense em 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser a sua respiração, uma pessoa que te apoia ou simplesmente o fato de ter mais um dia para tentar. Escreva. Não basta pensar, escrever fixa a emoção no corpo. Sinta cada palavra. Deixe sua mente experimentar a abundância já presente. Antes de dormir, relembre o que deu certo. Mesmo se o dia foi difícil, sempre existe algo a valorizar. Esse exercício treina seu cérebro para fechar ciclos com calma e descansar em paz. Quando você transforma a gratidão em hábito, sua percepção do mundo muda. As comparações desaparecem, a ansiedade enfraquece e você começa a se sentir suficiente. Você não precisa tanto, porque reconhece o valor do que já possui. A gratidão te distancia da reclamação e com isso te liberta de sofrimento desnecessário. Não é uma prática espiritual vazia, é uma estratégia psicológica poderosa. O cérebro muda sua estrutura quando aprende a focar no positivo. Mesmo os momentos difíceis merecem gratidão. Agradeça as provas, elas revelam sua força. Agradeça aos erros, eles devolvem humildade. Agradeça ao silêncio, ele te ensina a escutar. Cada desafio carrega uma lição e quando você consegue agradecer por ela, nada consegue te quebrar. O que destrói não é a dor, é a falta de sentido que damos a ela. A gratidão dá significado ao sofrimento e nesse significado existe liberdade. Agradecer também é uma forma de estar presente, ela te ancora no agora, no que realmente está acontecendo. Te tira do quando eu tiver ou quando eu conseguir. E te lembra que este momento já é vida. Você não precisa esperar para se sentir pleno. A plenitude está em reconhecer o que já te sustenta. E quando você vive assim, sua mente se torna tranquila, clara e abundante. Você começa a se sentir completo, não porque tem tudo, mas porque sabe enxergar o tudo no que já tem. A gratidão é um treinamento diário, um idioma que traduz caos em clareza. Você não precisa de mais nada para se sentir rico. Apenas abrir os olhos e perceber que já é. Ensinamento 5. Exponha-se gradualmente aos seus medos para enfraquecer a insegurança. O medo é um sinal, não um inimigo. Cada vez que você o sente, a vida está te mostrando o limite que sua mente ainda não se atreve a atravessar. Mas esse limite não é real, ele foi aprendido. Se você foge dele, ele cresce. Se você o enfrenta, ele enfraquece. A confiança não aparece antes da ação, ela nasce quando você age mesmo com medo. Ninguém se torna corajoso apenas pensando. A coragem surge no movimento. Mesmo que sua voz trema e o corpo vacile, cada vez que você se expõe ao que teme, você enfraquece a raiz da insegurança. Não é preciso dar passos gigantes, apenas passos consistentes. Cada tentativa, por menor que pareça, reprograma seu sistema nervoso. O cérebro aprende pela repetição. E quando você o acostuma a enfrentar o medo sem fugir, ele começa a perceber que a ameaça não era tão grande quanto parecia. A primeira vez será desconfortável, a segunda também,
mas na terceira, quarta ou quinta vez, você notará algo, o medo começa a perder intensidade. E é nesse momento que você entende uma verdade poderosa. A coragem não é ausência de medo, é domínio do medo. Os filósofos estoicos ensinavam que a verdadeira força interior se forja enfrentando o inevitável. Diziam que o medo não deve ser evitado, mas observado. Cada emoção é um convite para treinar a alma. O sábio não busca eliminar o temor. Busca controlá-lo com razão, disciplina e ação consciente. Eles entendiam que a vida sempre trará incertezas, mas o espírito preparado não desmorona diante delas. O coragem não se proclama, se pratica. A cada passo rumo ao desconhecido, você se aproxima da sua liberdade interior. Comece identificando o que te incomoda, talvez seja falar em público, tomar decisões difíceis, mostrar vulnerabilidade, dizer o que sente ou simplesmente ser visto. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez, apenas se aproxime. Dê um passo na direção do medo. Observe-o. Respire. Não fuja. A mente tentará convencer você de que não consegue, mas é aí que está o treinamento, mostrar a ela que você consegue, mesmo tremendo. O que parece impossível hoje se torna natural com repetição. Imagine que cada ação corajosa é um músculo sendo fortalecido. A primeira vez dói, a segunda exige esforço, mas depois surge uma descoberta. Você é muito mais forte do que acreditava. Ninguém nasce seguro. A segurança é construída nos esforços. Mesmo que você falhe, o simples fato de ter tentado já muda quem você é, porque o medo não desaparece com teorias, desaparece com ação. Todos os dias, faça algo que tire você da zona de conforto. Não precisa ser algo grande, apenas algo. Pode ser levantar a mão para opinar, dizer a verdade sem medo do julgamento, ou finalmente começar aquilo que vem adiando. Não foque em como se sentirá antes, foque em como se sentirá depois. A mente sempre exagera o perigo, mas nunca consegue negar a sensação de orgulho por ter avançado. Quando você se expõe gradualmente ao medo, algo muda profundamente dentro de você, a voz da insegurança se enfraquece, a ansiedade diminui, sua postura se afirma, seus pensamentos se esclarecem, você percebe que a segurança não vem de parecer forte, vem de se respeitar por tentar, e esse respeito não se compra, se conquista, ato após ato. Não importa se o medo nunca desaparece completamente. Isso é sinal de que você continua crescendo. Cada passo além da zona de conforto expande sua vida. O que ontem te paralisava, hoje já é apenas um obstáculo comum. É assim que a confiança se constrói, passo a passo, respirando fundo, recusando-se a voltar atrás. Celebre cada avanço, por menor que pareça. Cada vez que você escolhe agir em vez de se esconder, você recupera território interno. Repita frases de poder como: eu posso lidar com isso. O medo não me define. Estou treinando minha força. Isso não é auto-engano, é reeducar sua mente. Com o tempo, aquilo que antes parecia ameaçador se torna seu campo de treinamento. E um dia, ao olhar para trás, você vai perceber algo. O medo não foi vencido de uma vez. Ele foi vencido em centenas de pequenos atos de coragem. A confiança não apareceu de repente. Você a construiu enquanto avançava tremendo. Essa é a verdadeira força, encarar o medo de frente e continuar caminhando. Porque no fim, não se trata de viver sem medo, mas de não permitir que o medo impeça você de viver. Ensinamento 6. Cultive o autorrespeito e honre seu processo de crescimento. O autorrespeito não se pede, se constrói. Ele nasce quando você decide se tratar com o mesmo cuidado e consideração que oferece aos outros. Quando você deixa de conversar consigo mesmo com dureza e passa a se reconhecer com justiça. Não existe crescimento verdadeiro sem respeito pelo caminho que te trouxe até aqui.
Honrar seu processo é entender que cada erro, cada tropeço e cada tentativa frustrada fazem parte da sua evolução. Não adianta desejar uma nova versão de si mesmo se você não aprende a olhar com compaixão a história que te trouxe até este momento. Respeitar-se é deixar de exigir perfeição e começar a valorizar sua constância. Sua mente precisa de exemplos de coerência, não de punição. Se toda vez que falha, você se insulta ou se diminui, e está treinando seu cérebro para duvidar de si. Mas quando aprende a se corrigir sem se destruir, você se torna seu próprio aliado. Ninguém floresce em um ambiente de desprezo, nem mesmo você consigo mesmo. O autorrespeito começa no que você pensa quando está sozinho, no tom com que fala sobre si quando ninguém ouve. O que você repete em silêncio constrói o nível de confiança que você projeta ao mundo. O estoicismo ensina que a dignidade humana se fortalece com autodisciplina e virtude interior. Os sábios dessa filosofia afirmavam que o autorrespeito é o pilar de uma vida equilibrada. Quem vive com ordem, temperança e razão não precisa de reconhecimento externo para se sentir digno. Para eles, honrar o processo é aceitar a natureza de cada etapa, sem orgulho e sem vergonha, sabendo que tudo o que ocorre faz parte do treinamento da alma. A serenidade, diziam, não vem de conquistar tudo, mas de caminhar com propósito e respeito por si mesmo. Quando você se respeita, deixa de se comparar. Não sente necessidade de provar nada, porque sabe quem é e o que está construindo. O autorrespeito é um silêncio poderoso. Você não precisa se defender, suas ações falam por você. Você começa a cuidar do que pensa, do que consome e com quem compartilha sua energia, porque entende que sua mente é um território sagrado. Honrar seu processo é reconhecer que nem tudo avança no mesmo ritmo e que cada passo, até os lentos, ainda é progresso. Pare de desprezar seus dias difíceis. É neles que seu caráter é moldado. Não se culpe por não estar onde sonhava, porque autorrespeito também é paciência. Nem todos os avanços são visíveis. Alguns acontecem dentro, na sua forma de pensar, na sua capacidade de permanecer sereno onde antes reagiria. Aprender a valorizar essas pequenas vitórias é essencial para não desistir. A falta de autorrespeito aparece quando você aceita menos do que merece, quando compactua com o que te machuca ou quando silencia por medo de perder a aceitação. Respeitar-se é manter-se firme, mesmo quando teme ficar só. É compreender que a solidão acompanhada de coerência vale mais que a companhia cheia de falsidade. Comece a falar consigo com a voz do mentor que você gostaria de ter tido. Não com julgamento, mas com direção. Agradeça seus avanços, até os pequenos. Faça pausas para reconhecer o que já superou. O autorrespeito cresce no reconhecimento, não na negação. Você não pode honrar seu futuro enquanto despreza seu passado. Cada vez que escolhe agir com integridade, você se respeita. Cada vez que diz não ao que te rouba a paz, você se honra. Cada vez que cumpre uma promessa consigo mesmo, você está praticando amor. E essa é a base do respeito, agir conforme aquilo que você sabe que merece. Honrar seu processo é parar de correr para o futuro e começar a caminhar com consciência no presente. É agradecer cada etapa, até a confusa, porque você sabe que ela também está moldando sua evolução. Você não precisa de validação externa para se sentir valioso. Seu autorrespeito se mede na forma como você se mantém firme quando ninguém mais o faz, na forma como se levanta de novo e de novo, não por orgulho, mas porque sabe que sua história ainda está sendo escrita. Trate-se com a mesma paciência com que espera que a vida te trate. Cada dia que você escolhe melhorar, sem desistir e sem exigir perfeição, você está cultivando respeito. E quando isso se torna hábito,
Nada e ninguém conseguirá fazer você duvidar do seu valor novamente. Ensinamento 7. Compita apenas consigo mesmo e supere sua versão anterior. Pare de olhar para os lados. Você não precisa competir com mais ninguém além de você mesmo. A comparação é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Ela rouba sua alegria, desvia seu foco do propósito e te faz esquecer algo essencial. Cada pessoa caminha um caminho diferente. Quando você se mede pelos outros, entra em um jogo impossível de vencer, porque nunca terá as mesmas circunstâncias, o mesmo tempo ou as mesmas lições que eles viveram. Mas quando compete apenas consigo, tudo muda. Cada dia se torna uma oportunidade, não para provar algo, mas para melhorar. Não existe vitória mais valiosa do que olhar para trás e perceber que você já não é quem era ontem. Isso é progresso real. Essa é a competição mais nobre, a que te exige crescer, não aparentar. Não adianta tentar ser mais que alguém se você não está trabalhando para ser mais você. Seu crescimento não tem comparação possível porque ele é único. Cada avanço pessoal, por menor que pareça, é uma conquista, e aprender a valorizar isso é uma marca de maturidade emocional. O estoicismo ensina que a virtude e o progresso interno são as únicas conquistas verdadeiras. Os sábios consideravam inútil medir-se pelos outros, porque a felicidade não depende de um resultado externo, mas do domínio interior. A única medida justa é o próprio caráter. Você é hoje mais sábio, mais disciplinado, mais calmo do que ontem. Se a resposta for sim, então você está vencendo a batalha mais importante. Você não precisa de troféus ou aplausos, precisa apenas de coerência. A verdadeira competição está na constância com que você treina sua mente e fortalece seu espírito. Compita consigo em silêncio, você não precisa anunciar seus avanços, apenas vivê-los. Cada novo hábito, cada emoção controlada, cada pensamento redirecionado é uma medalha invisível. A sociedade celebra o que é visível, mas a verdadeira grandeza acontece dentro. Quando você escolhe não reagir impulsivamente, quando continua mesmo cansado, quando melhora sem testemunhas, isso é evolução genuína. Comece a registrar seus pequenos avanços. Anote o que você fez melhor do que ontem. Pode ser algo simples, acordar mais cedo, resistir à preguiça, manter a calma onde antes perdia o controle. Não subestime os passos pequenos, são eles que te levam longe. Quando compara seu presente ao seu passado, você começa a enxergar um crescimento que antes passava despercebido. Pare de olhar o sucesso alheio com inveja. Olhe com inspiração, mas não com comparação. O que alguém conquistou não diminui suas possibilidades, apenas mostra o que também é possível para você. Cada história é única. Tentar medir seu progresso com a régua de outra pessoa é injusto. A vida não recompensa quem vai mais rápido, recompensa quem permanece constante. Quando você entende que seu único rival é sua versão anterior, começa a viver com mais calma. Não existe pressa, competição ou a necessidade de provar algo. Só existe você e sua evolução. Cada erro vira aprendizado. Cada tentativa vira vitória, e assim, quase sem perceber, você passa a desfrutar do processo em vez de sofrer com ele. Pratique a autoavaliação com honestidade, não com dureza. Não é sobre se punir pelo que não fez, mas sobre enxergar como fazer melhor amanhã. A autocrítica sem compaixão destrói, mas a observação com propósito transforma. Ajuste o que for necessário, sem ignorar o quanto já avançou. Celebre seus progressos, mesmo os invisíveis aos outros. A paciência que você desenvolveu, a discussão que evitou, a disciplina que manteve, tudo isso conta. Cada dia é uma nova chance de ser mais sábio, mais forte e mais livre. Quando você compete consigo, não existem rivais.
Existem apenas versões suas, que você supera com o tempo. E essa é a vitória mais pura: vencer seus antigos medos, velhos hábitos e pensamentos limitantes. Não é o caminho mais fácil, mas é o único que realmente vale a pena, porque no final, não se trata de ser melhor que alguém, mas de se tornar a melhor versão de si mesmo, aquela que vive com propósito, equilíbrio e paz. E quando chega a noite e você revisa seu dia, poderá dizer com serenidade: hoje avancei, hoje fui melhor do que ontem. Não por ego, mas por respeito ao seu processo. Essa sensação silenciosa de progresso te dará uma força que nenhum aplauso externo pode oferecer. Porque competir consigo mesmo não é desperdício de energia, é transformar cada dia em treinamento para a sua grandeza interior. Ensinamento 8. Viva com calma, equilíbrio e confiança interior. Viver com calma não é se afastar do mundo, é aprender a caminhar dentro dele sem perder o equilíbrio. A serenidade é sinal de força, não de fraqueza. Uma mente tranquila enxerga além, pensa com clareza e age com precisão. Quando você aprende a manter a calma em meio ao caos, sua energia muda, sua voz se torna firme e suas decisões mais sábias. Calma não significa que tudo está perfeito. Significa que você confia na sua capacidade de atravessar qualquer tempestade sem se quebrar por dentro. O mundo tenta te empurrar para correr, reagir, competir, preencher cada silêncio, mas a verdadeira grandeza está em quem sabe pausar, observar e agir apenas quando é o momento certo. Uma mente serena não precisa provar nada, porque compreende que pressa é inimiga da sabedoria. Quando você vive com calma, os problemas já não te desestruturam. Você os enfrenta com equilíbrio, de um lugar interno que nada externo pode afetar. O estoicismo ensina que a calma nasce do domínio sobre os próprios pensamentos, não da ausência de desafios. Os sábios estoicos entenderam que você não controla o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como escolhe interpretar o que acontece. A serenidade não é encontrada no silêncio externo, mas na organização da mente. Quem governa seus pensamentos não precisa fugir do mundo, porque carregou consigo o refúgio interior. Cada vez que você respira conscientemente, lembra-se de que pode voltar ao presente. O estresse, a ansiedade e a incerteza são apenas nuvens passageiras. Desaparecem quando você deixa de alimentá-las com atenção. Aprenda a pausar. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Quando você respira devagar, o corpo relaxa, o coração desacelera e a mente clareia. Essa pausa consciente é um ato de domínio próprio. Busque todos os dias um momento de silêncio, não para fugir do barulho, mas para se reconectar consigo. O silêncio é um mestre que ensina sem palavras. Nele você percebe que a maior parte das suas preocupações não são reais, são projeções de uma mente agitada. Você não precisa de mais para ter paz, apenas precisa de menos ruído interno. Não tenha pressa. O que é destinado a você não pede desespero, pede confiança. Agir com calma não é lentidão, é inteligência emocional. Quando você escolhe não reagir imediatamente, cria espaço para pensar com clareza. Muitas vezes, o que hoje parece urgente amanhã já não importa. A calma te permite discernir o essencial do irrelevante. Lembre-se, tudo passa. Até o que hoje parece insuportável mudará com o tempo. A serenidade nasce ao compreender que nada é permanente. Nem a dor, nem a alegria, nem a dúvida. Aceitar esse fluxo natural te liberta do medo de perder e do apego ao que já não deve ficar. Cada dia é uma chance de praticar o equilíbrio entre agir e aceitar. Viver com calma não é desconectar-se da vida, é estar tão conectado consigo que nada lá fora pode desconectar você do seu centro. A confiança interior não se anuncia, se sente.
Ela é construída cada vez que você escolhe permanecer estável diante do que tenta te desequilibrar. Essa confiança silenciosa é uma forma de poder que dispensa explicações. Com o tempo, você perceberá que seu corpo e sua mente começam a caminhar juntos. Dormirá melhor, pensará com mais lucidez, reagirá com menos impulsividade. Descobrirá que não precisa ter todas as respostas, apenas confiar que saberá enfrentá-las quando chegarem. Essa certeza interior trará uma liberdade que não depende de circunstâncias. E quando você começar a viver assim, os outros perceberão. Verão em você uma calma que não vem do ambiente, mas do seu domínio interior. Essa serenidade será sua maior fortaleza, porque quem vive em equilíbrio não precisa impor presença, apenas inspira. A calma é a voz de quem não teme mais perder o controle, porque aprendeu a ser seu próprio abrigo. Viver em serenidade é lembrar que a vida não é sobre correr, é sobre avançar com consciência, passo a passo, confiando que tudo o que é seu chega no tempo perfeito, quando sua mente e sua alma estão em paz. Ensinamento 9. Aprenda a receber amor e abundância sem resistência. Receber é uma arte que muitos esquecem. Você aprendeu a dar, a ajudar, a se esforçar e a compartilhar, mas raramente aprenderam a te ensinar a aceitar com gratidão aquilo que chega até você. Às vezes, quando alguém te elogia, te apoia ou te oferece amor, sua primeira reação é recusar, minimizar ou justificar. Você diz: não era para tanto, não precisava, eu não mereço isso. Sem perceber, você fecha a porta para a energia que está tentando entrar. Receber não é fraqueza nem egoísmo, é permitir que a vida flua em duas direções. Assim como dar expande o coração, aceitar também o expande. A resistência a receber quase sempre nasce de uma crença profunda de não merecimento. Talvez você acredite que aceitar algo bom te torna vulnerável, ou que se permitir sentir alegria atrairá perdas. Mas a abundância não pune, ela recompensa a abertura. A vida não entrega mais a quem exige, e sim a quem agradece. Se você sente culpa ao receber, está bloqueando o ciclo natural do dar e receber, um equilíbrio essencial para uma vida plena. O estoicismo ensina que tudo o que chega deve ser aceito com serenidade, sem apego, sem rejeição. Para os sábios estoicos, resistir ao que a vida oferece, seja prazer ou desafio, é desperdiçar uma oportunidade de evolução. Aceitar com calma o que chega, tanto o agradável quanto o difícil, é um ato de sabedoria. A alma forte não se fecha, ela observa, recebe, agradece e continua em equilíbrio com a natureza. Receber com gratidão sob essa perspectiva também é viver com razão e virtude. Quando alguém te oferecer amor, não se encolha. Quando alguém te der algo, não responda não precisava. Apenas diga, obrigada. A gratidão não te torna devedor, te torna consciente. Cada gesto, cada palavra gentil, cada oportunidade é um lembrete de que você faz parte de um fluxo maior. Permita-se desfrutar sem culpa, sem pensar que aceitar é abuso ou vantagem. A vida não entrega bênçãos para que você as questione, mas para que as viva e as compartilhe. Aceitar também é reconhecer que você trabalhou para que coisas boas chegassem até aqui. Às vezes você rejeita o que é bom porque sente que ainda não é suficiente. Mas a verdade é: ninguém precisa ser perfeito para merecer o que é belo. Não espere estar pronto para receber amor, ajuda ou sucesso, porque se fizer isso, sempre encontrará uma desculpa. Aprenda a dizer obrigado com o coração. Essa palavra abre portas invisíveis. Quando alguém te reconhecer, não fuja do elogio. Receba-o. Deixe-o te fortalecer, não te envergonhar. Quando a vida te entregar algo, não pergunte se você merece. Agradeça e use bem. A energia que você aceita se multiplica e retorna de formas inesperadas. Receber também é dar. Quando você aceita com humildade,
Permite que o outro experimente a alegria de oferecer. Recusar por modéstia ou medo interrompe o fluxo do amor e da abundância. Deixe o bem circular através de você. Seja canal, não barreira. Se hoje chega uma bênção, não questione. Se alguém te ama, não duvide. Se uma oportunidade surge, não se esconda atrás do medo. A abundância não se atrai apenas, se sustenta aceitando com maturidade. Pare de pensar que receber te enfraquece. Receber te fortalece, porque reafirma o seu valor. Repita diariamente: eu mereço receber amor, sucesso e alegria. Não como uma frase vazia, mas como uma reprogramação. Convença-se de que você merece o bem sem ter que sofrer antes para conquistá-lo. Aceitar o positivo não apaga sua humildade, a eleva. Quando você se abre para a gratidão, sente tudo fluir com mais leveza. O amor, o dinheiro, a paz e as oportunidades chegam com mais naturalidade, porque quem agradece sem culpa atrai sem esforço. Receber não é acumular, é confiar. E confiar é amar a vida tal como ela se apresenta. Permita-se receber. Abrace o que chega. Agradeça sem medo. Essa é a verdadeira expressão de abundância, estar disponível para o que o universo quer te dar. Quando você recebe sem resistência, deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. E nesse ritmo, descobre que receber com gratidão também é uma forma silenciosa e profunda de amar. Ensinamento 10. Aprenda a manter-se positivo mesmo nos momentos difíceis. Manter uma mente positiva em momentos desafiadores não é ingenuidade, é sabedoria. Qualquer pessoa sorri quando tudo dá certo, mas somente quem treinou sua mente consegue manter a paz quando a vida se torna incerta. É nesses momentos que você descobre do que realmente é feito. A força não se mede pela ausência de quedas, mas pela capacidade de se levantar com esperança. Não se trata de negar a dor, mas de aprender a olhá-la sem se render a ela. Cada dificuldade contém uma oportunidade de crescimento, mas só é possível enxergá-la quando sua mente não está tomada pela desesperança. Quando tudo parece desmoronar, sua mente vai procurar um refúgio, e você terá duas opções: se esconder na reclamação ou buscar abrigo na calma. A primeira opção enfraquece, a segunda fortalece. Manter-se positivo não significa ignorar a realidade, mas escolher focar no que ainda está sob seu controle, sua atitude, seu diálogo interno, suas pequenas escolhas diárias. É nesse espaço, que parece pequeno, que mora sua liberdade. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos. Os sábios estoicos entenderam que a serenidade nasce do julgamento correto, não da ausência de desafios. Uma mente disciplinada não busca uma vida sem obstáculos, busca força para enfrentá-los sem perder a paz. Viver com essa perspectiva transforma a adversidade em mestre e a dor em portal para a força interior. Quando a vida te sacudir, pause, observe, pergunte-se: o que posso controlar? Se a resposta for nada, solte. Se houver algo que depende de você, haja, mas com calma. Essa distinção simples poupa sua mente de tempestades desnecessárias. Lembre-se, sua mente pode ser sua pior inimiga ou sua melhor aliada. Treine-a para não reagir impulsivamente, mas para responder com consciência. A positividade não é um estado, é um hábito. Se treina, exatamente como um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Quando sentir tristeza, ansiedade ou frustração, escreva 3 coisas que ainda estão bem, por menores que pareçam: um sorriso sincero, um gesto gentil, um momento de paz, o simples ato de respirar. Esse exercício reeduca sua mente para procurar luz, mesmo quando há sombra. Cuide também do que você permite entrar na sua mente. Se você se alimenta constantemente de notícias negativas, conversas pessimistas e pensamentos de derrota, sua energia será drenada.
Você não precisa estar por dentro de tudo, precisa estar em paz. Substitua o ruído por presença. Caminhe em silêncio, escute algo que acalme, leia algo que inspire, ou simplesmente observe sua respiração. Ser positivo não é ignorar a dor, é recusar-se a transformá-la em identidade. É dizer a si mesmo, isso também vai passar, e quando passar, serei mais forte. É confiar que cada desafio está preparando você para algo maior, mesmo quando ainda não faz sentido. Quando você aprender a manter essa calma no meio da tempestade, sentirá uma força silenciosa dentro de si. A vida continuará trazendo desafios, mas você já não será o mesmo. Você terá aprendido a responder com equilíbrio, em vez de reagir com desespero. Essa é a verdadeira vitória. Manter serenidade enquanto o mundo tenta te empurrar ao caos. Com o tempo, você perceberá que os momentos difíceis não eram castigos, mas treinamentos, tanto para a mente quanto para a alma. Não existe crescimento dentro da zona de conforto. Cada obstáculo fortalece seu caráter, expande sua consciência e te lembra que sua luz interior nunca se apaga. Manter uma atitude positiva não transforma o mundo externo, mas transforma a maneira como você vive nele. E quando sua mente permanece firme, grata e confiante, nada no exterior pode roubar sua paz. Ensinamento 11. Cerque-se de pessoas que te inspirem e te elevem. O ambiente que te rodeia molda sua mente muito mais do que você imagina. Muitas vezes você não percebe, mas cada conversa, gesto ou palavra recebida deixa uma marca. Se você passa seus dias cercado de queixas, sarcasmo ou críticas, acabará duvidando de si mesmo, mesmo sem motivo. Mas quando compartilha seu tempo com pessoas que acreditam em você, que te inspiram e te impulsionam, sua energia se eleva, sua visão fica mais clara e sua confiança floresce. O ambiente não define quem você é, mas influencia como você pensa, sente e age. Escolher com quem dividir sua vida é uma forma profunda de autocuidado. Não se trata de arrogância, mas de saúde emocional. A energia é contagiosa. Assim como uma palavra negativa pode te derrubar, uma palavra de incentivo pode transformar seu dia. Aprenda a reconhecer a diferença entre pessoas que te somam e pessoas que te drenam. Há quem te fortaleça apenas com a presença e há quem apague sua luz sempre que você tenta brilhar. Seu dever não é mudar os outros, é proteger sua paz. O estoicismo ensina que o sábio escolhe seu ambiente com discernimento. A virtude não consiste apenas em dominar a mente, mas também em escolher com sabedoria as influências externas. Para os filósofos estoicos, a companhia de pessoas virtuosas eleva o espírito e fortalece o caráter. A sabedoria, diziam, cresce com bons exemplos e conversas que despertam reflexão. Não é isolamento, é equilíbrio, estar com outros sem perder a si mesmo. Cerque-se daqueles cuja serenidade te inspira e cuja força te lembra da grandeza que existe dentro de você. Comece prestando atenção em como você se sente depois de cada encontro. Se você sai esgotado, confuso ou com culpa, isso é um sinal. Seu corpo percebe o que sua mente tenta justificar. Nem todas as pessoas estão destinadas a acompanhar todas as etapas da sua vida. Algumas vieram para ensinar, outras para libertar. Agradeça a todas, mas caminhe somente com as que te ajudam a crescer. Quando você vive em um ambiente cheio de pessimismo, sua mente se adapta a essa frequência. Você começa a acreditar que sonhar alto é ingenuidade, que se destacar é arrogância, que ser feliz é exagero, mas nada disso é verdade. Isso é apenas o reflexo de um ambiente onde o medo fala mais alto que a coragem. Por isso, busque ambientes onde evolução e paz sejam naturais, não exceções. Aproxime-se de pessoas que celebram seu crescimento sem sentir ameaça.
Pessoas que te corrigem com respeito, te inspiram com ações e te impulsionam sem julgamento. Essa companhia não apenas melhora seu humor, ela te lembra do seu valor quando você mesmo esquece. Um círculo saudável não exige perfeição, incentiva a consistência. Também é importante que você seja essa pessoa para outros. Seja inspiração sem impor, ouvido sem julgamento, apoio sem competição. A energia que você oferece é a mesma que voltará para você. Se você constrói um ambiente baseado em respeito, bondade e verdade, cada conversa se torna um espaço de crescimento mútuo. Não tenha medo de se afastar quando uma relação se torna pesada ou tóxica. Isso não é egoísmo, é proteção emocional. A distância também é forma de amor, especialmente para consigo mesmo. Às vezes, o silêncio vale mais do que qualquer explicação. Quando você começa a cuidar de quem entra no seu espaço, percebe que sua mente fica mais leve, sua motivação aumenta e suas inseguranças diminuem. Você para de buscar validação, porque sua vida se torna um reflexo do que você já acredita sobre si. Paz, propósito e respeito. Cerque-se de pessoas que te lembrem quem você é quando você duvidar. Pessoas que te inspirem quando você se sentir perdido. Pessoas que te motivem quando o caminho parecer longo. Você não precisa de quantidade, precisa de qualidade. Um pequeno círculo verdadeiro vale mais do que 100 presenças vazias. Seu ambiente pode ser um trampolim ou uma corrente. Escolha com consciência. A confiança não nasce apenas de dentro, ela também floresce através dos laços que você cultiva. Procure almas que somam, não que competem. Pessoas capazes de enxergar sua luz e te ajudar a expandi-la. Porque quando o seu círculo te eleva, nada pode te derrubar. Ensinamento 12. Construa limites claros para proteger sua autoestima. Dizer não com calma e firmeza é um dos maiores atos de amor próprio. Cada vez que você recusa algo que tira sua paz, está dizendo a si mesmo, eu importo. Os limites não são muros, são filtros. Eles separam o que nutre sua energia do que a destrói. Não colocá-los é como deixar uma porta aberta para tudo o que rouba seu equilíbrio. Aprender a se proteger não significa se tornar frio ou distante. Significa compreender que você não pode cuidar de ninguém se primeiro não aprender a cuidar de si. Por muito tempo, fomos ensinados a confundir gentileza com submissão, empatia com silêncio e amor com sacrifício. Mas viver agradando a todos é abandonar a si mesmo. Se você se esforça constantemente para não incomodar ninguém, acaba vivendo desconfortável com sua própria verdade. Colocar limites não é egoísmo, é consciência. O respeito começa quando você o pratica consigo, não quando exige dos outros. O estoicismo ensina que a serenidade nasce do domínio interno, não de controlar as ações alheias. Os sábios estoicos entendiam que proteger a mente significa também proteger o ambiente. Não é sobre se isolar, e sim construir relações baseadas em equilíbrio, respeito e maturidade emocional. A força emocional não está em suportar tudo, mas em saber quando se afastar com dignidade. Para o sábio, colocar limites é um ato de virtude, ele protege sua paz sem luta e sem justificativas. Limites são declarações silenciosas sobre o que você aceita e o que não aceita. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Precisa ser coerente. Se você tolera o que te machuca, ensina ao mundo que seu bem-estar é opcional. Se você se cala com medo de perder alguém, acaba perdendo a si mesmo. Cada vez que aceita desrespeito, sua autoestima enfraquece. Cada vez que se posiciona com firmeza, mesmo tremendo, você recupera poder. Comece observando quais situações te incomodam. Essas sensações são sinais claros dizendo
Isso não serve mais para mim. Não ignore sua intuição para agradar os outros. Use frases simples: não posso agora. Não me faz bem. Prefiro não participar. Você não precisa justificar sua paz. No começo, algumas pessoas podem se incomodar e está tudo bem. Quem se beneficiava da sua falta de limites não vai celebrar sua cura. Mas não tema perder o que nunca te valorizou. Relacionamentos que merecem permanecer se ajustarão à sua nova versão, mais firme, mais clara e mais consciente do próprio valor. Colocar limites não é fechar o coração, é abrir espaço para o que merece entrar. É parar de gastar energia em batalhas que não pertencem a você. É entender que você não pode salvar todos e que sua paz vale mais do que agradar. A culpa pode aparecer, ela é o resquício dos anos em que você se ignorou. Mas quando você escolhe se respeitar, essa culpa desaparece e cresce a dignidade. Pratique todos os dias, até nos detalhes. Diga não quando estiver cansado, respeite seus horários, não responda imediatamente se algo te incomodar, respire antes de aceitar qualquer coisa. Com o tempo, você perceberá que o autorrespeito não é imposto, ele é irradiado. Quem te vê firme entende que sua paz não está à venda. Quando você começa a viver assim, algo poderoso acontece e seu ambiente muda. Você deixa de atrair caos e passa a atrair respeito. Você se sentirá mais leve, mais em paz e mais conectado consigo. Não terá medo de decepcionar, porque entenderá que quem vai embora por causa de limites nunca esteve ao seu lado de verdade. Se proteger é uma forma de se honrar, e quando você se honra, o mundo aprende a fazer o mesmo. A verdadeira força não está em suportar tudo, mas em saber exatamente quando dizer, até aqui. Esse simples ato muda sua energia, sua autoestima e seu destino, porque o respeito, assim como a paz, sempre começa dentro de você. Ensinamento 13. Aprenda a errar sem perder a confiança. Errar não te torna fraco, te torna humano. Falhar não é o fim do caminho, é parte do processo que te leva à maestria. Quem teme o erro fica paralisado. Quem o aceita avança mais rápido. A vida não se trata de fazer tudo perfeito, mas de ter coragem de continuar tentando mesmo quando as coisas não saem como você esperava. Cada tropeço traz um ensinamento e cada lição te aproxima da sua melhor versão. A verdadeira confiança não nasce do sucesso constante, mas da certeza de que você pode se levantar quantas vezes for preciso sem perder a fé em si mesmo. O medo do fracasso é uma das armadilhas mais comuns da mente. Ele sussurra que você não está pronto, que se falhar será julgado, que se tentar e não der certo vai valer menos. Mas esse medo não é real, é uma ilusão criada pelo desejo de controlar tudo. Você não pode controlar os resultados, mas pode controlar sua atitude. E quando aceita isso, o medo perde força. Ninguém conquista nada grandioso sem errar. Cada erro deixa marcas, mas também abre portas para uma compreensão mais profunda. Segundo o estoicismo, a virtude e a sabedoria se forjam na experiência, não na perfeição. Os sábios estoicos viam nos erros oportunidades para fortalecer o caráter. Eles entendiam que cada dificuldade é uma ferramenta de treino para a mente, um lembrete de que nada externo pode quebrar quem domina seu interior. Para eles, o erro não era um inimigo, mas um mestre silencioso que revela os limites do ego e as possibilidades do crescimento. Mude sua relação com o erro. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: para que isso está me servindo? Essa simples pergunta transforma o fracasso em exercício de autoconhecimento. Cada queda é um convite para se observar,
ajustar sua estratégia, refinar sua forma de agir. O que hoje você chama de erro, amanhã será sabedoria. O que hoje dói, amanhã te deixará mais forte. Quando falhar, não dramatize. Não alimente o monólogo interno que repete: eu não sou suficiente. Aprenda a rir de seus erros, a olhá-los com humildade. Se você consegue rir de si mesmo, é sinal de que o erro já não te domina. A confiança não se perde quando você falha. Ela se perde quando você desiste de tentar. A única derrota verdadeira é a desistência. Agradeça cada tropeço. Pode parecer estranho, mas toda vez que a vida coloca um obstáculo no seu caminho, está te oferecendo uma oportunidade de crescimento que você não teria de outra forma. Caminhos fáceis não ensinam resistência. Desafios sim. E toda vez que você supera um, sua mente se torna mais resiliente, mais consciente, mais sábia. Quando você aprende a errar sem perder a confiança, se liberta da necessidade de aprovação. Para de viver refém do olhar dos outros e começa a viver a partir da sua autenticidade. Você não precisa provar que é perfeito, só precisa provar para si mesmo que é constante. O progresso não se mede pela quantidade de acertos, mas pela quantidade de vezes que você decide se levantar. Passe a enxergar cada erro como mais uma página no livro do seu crescimento. Troque a palavra fracasso por experiência. Analise o que aconteceu com calma e pergunte: o que posso aprender com isso? Não procure culpados, não invente desculpas, procure sabedoria. Se dói, se incomoda, se fere seu ego, é porque está te mostrando exatamente onde você precisa crescer. E acima de tudo, tente de novo. Mesmo com medo, mesmo sem garantias. A confiança não volta esperando o momento perfeito, ela é reconstruída com ação. Cada passo que você dá depois de falhar é uma mensagem clara para a sua mente. Eu continuo aqui. Eu continuo acreditando em mim. Essa é a verdadeira força. Com o tempo, você perceberá que o medo de errar começa a desaparecer. Você deixará de ver o erro como inimigo e passará a enxergá-lo como aliado. Agirá com mais liberdade, sem paralisia, sem terror diante do julgamento alheio. Você vai entender que cair não é perder, falhar não é fracassar. E quando compreender isso de verdade, nada poderá te parar, porque terá descoberto a segurança mais poderosa que existe, a de saber que aconteça o que acontecer, você sempre saberá se levantar. Ensinamento 14. Crie rituais diários para se conectar com sua alma. A conexão consigo mesmo não acontece por acaso. Ela é construída com presença e constância. Vivemos em um mundo que te empurra para fora, que exige produtividade, respostas, velocidade e desempenho. Mas quando você para e cria rituais diários que te devolvem para dentro, algo profundo começa a mudar. Você passa a se ouvir, a se entender, a se curar. Não são os grandes momentos que transformam a vida, mas os pequenos gestos repetidos com intenção. Respirar com calma, escrever o que sente, agradecer pelo que já existe, cuidar dos seus pensamentos como quem cuida de sementes vivas. O externo perde poder quando o seu interior volta a ser um lugar habitado. Sua alma não grita, ela sussurra, mas se sua vida está cheia de ruídos, você nunca a ouvirá. Os rituais são essenciais porque te obrigam a desacelerar, a retornar ao essencial, a lembrar quem você é quando o mundo inteiro tenta dizer quem você deveria ser. Fechar os olhos alguns minutos pela manhã, sentir sua respiração e perguntar: o que eu preciso de mim hoje? É infinitamente mais poderoso do que qualquer conselho externo. Esse gesto simples recorda que seu bem-estar não depende do mundo, mas da relação que você tem consigo mesmo.
Segundo o estoicismo, a estabilidade interior nasce da prática diária da reflexão e da disciplina da alma. Os filósofos estoicos sabiam que a mente precisa de treino constante, assim como o corpo. Meditar, escrever, observar os pensamentos sem julgá-los e agir com intenção eram suas formas de manter o equilíbrio. Para eles, paz não era a ausência de ruído, mas a capacidade de permanecer centrado mesmo dentro dele. Comece seu dia de outro jeito. Não corra para o telefone. Não desperte sua mente com redes sociais. Desperte com presença. A primeira hora da manhã é um tempo sagrado. Use-a para você. Coloque sua mão sobre o peito ou o abdômen e respire profundamente. Pergunte novamente: o que eu preciso de mim hoje? Não o que o mundo precisa, não o que esperam de você, apenas você. Depois escreva, não para ser lido, mas para liberar. Escrever é como limpar o coração com palavras. Não filtre, não edite, apenas permita que tudo saia. Assim você ensina sua mente que pensamentos podem ir embora sem precisar virar peso. Aquilo que é expresso se transforma. Durante o dia, faça pequenas pausas conscientes. Respire com intenção. Observe seus pensamentos como nuvens. Deixe-os passar. Não lute, não agarre, não controle. Esses segundos são lembretes de que você pode habitar a calma, mesmo em meio ao movimento do mundo. Você não precisa de uma hora de meditação. Você precisa de momentos reais de presença. À noite, antes de dormir, agradeça 3 coisas que fez bem. Não importa se parecem pequenas. Aquilo que você agradece, cresce. Esse ritual não só melhora seu descanso, mas reprograma sua mente para observar o progresso e não a falta. Encerrar o dia com gratidão é um gesto de reconciliação com você mesmo. Proteja seus primeiros e últimos minutos do dia. Eles moldam sua energia. Redes sociais distorcem sua percepção sobre seu próprio processo. Enquanto você se compara, se desconecta. Enquanto agradece, você se eleva. Transforme sua rotina em um espaço sagrado. Não faça por obrigação. Faça como um encontro com sua essência. Com o tempo, esses rituais deixam de ser prática e se tornam identidade. A calma não será mais um objetivo. Será o seu estado natural. Você se sentirá mais conectado, mais firme, mais inteiro. A mente se suaviza, o coração se fortalece e a alma se lembra. A paz não é algo que se encontra, é algo que se cultiva. Todos os dias, em silêncio, com amor, profundidade e presença. Porque a verdadeira força começa no momento em que você aprende a estar consigo mesmo, sem querer fugir. Ensinamento 15. Cumpra sua palavra para construir respeito e autoestima. Cumprir sua palavra não é uma obrigação moral, é uma declaração silenciosa de respeito por si mesmo. Cada vez que você diz, vou fazer, e realmente faz, você fortalece a ponte entre sua mente e sua vontade. A maioria das pessoas perde a confiança em si porque faz promessas que nunca cumpre. Dizem que vão mudar, acordar cedo, cuidar da saúde, abandonar um hábito, começar um projeto, mas não fazem. E toda vez que quebram essas pequenas promessas, a autoestima enfraquece, não porque decepcionaram o mundo, mas porque se decepcionaram. Cumprir sua palavra é construir seu próprio respeito, tijolo por tijolo. Você não precisa que os outros reconheçam, você precisa se reconhecer. Essa coerência entre o que você pensa, diz e faz cria uma força interior que nenhuma aprovação externa substitui. A verdadeira segurança não se repete diante do espelho, se pratica com disciplina. É olhar para o seu dia e poder dizer com orgulho, eu fiz o que prometi. O estoicismo ensina que a integridade é o alicerce da força interior.
Os sábios dessa filosofia tratavam a palavra como um pacto sagrado. Falar sem agir era fraqueza. O sábio não promete, ele age. Cumprir o que você diz é exercer domínio sobre si mesmo, e esse domínio é liberdade. Quando sua palavra tem peso, sua presença também tem. Cada promessa cumprida envia uma mensagem ao seu subconsciente. Eu posso confiar em mim. Essa sensação é poderosa, cria uma identidade sólida. A confiança não nasce do aplauso, nasce do compromisso. Se você disse que vai treinar, vá. Se prometeu romper padrões, mantenha-se firme. Mesmo que ninguém veja, você vê. Isso basta. Não são grandes feitos que constroem respeito, são pequenas vitórias constantes, acordar no horário, cumprir sua agenda, manter sua palavra quando ninguém está olhando. Disciplina não é castigo, é amor próprio. É proteger sua mente da culpa e da instabilidade. Quando você se torna alguém confiável para si, deixa de depender de motivação, porque já tem padrões, não desculpas. Claro, você vai falhar às vezes, somos humanos. Mas até nesses momentos existe respeito, quando você diz, errei, agora vou fazer melhor. A diferença entre quem evolui e quem fica estagnado não é perfeição, é constância. Comece com compromissos pequenos. Não prometa o que não pode cumprir. Faça simples, mas firme. Hoje farei isso. E faça. Seu progresso não precisa ser anunciado, precisa ser praticado. Coerência não faz barulho, mas é impossível não senti-la. Cada promessa cumprida fortalece seu caráter. Cada palavra vazia o enfraquece. Aprenda também a não dizer sim impulsivamente. Se não pode ou não quer, diga não com respeito. Proteger sua palavra é proteger sua energia e sua credibilidade. Quando você fala menos e cumpre sempre, suas palavras ganham poder. Com o tempo, você não precisará mais repetir afirmações para se sentir seguro. Sua ação será sua afirmação. Sua autoestima crescerá porque você saberá que é alguém que não se trai. Você caminhará mais firme, falará com mais clareza e agirá com mais decisão. No fim do dia, cumprir sua palavra é olhar no espelho e sentir orgulho da pessoa refletida ali. Essa é a base da verdadeira força interior. Não se trata de prometer menos, mas de cumprir mais. Porque quando sua palavra tem valor, você também tem. Poucos têm disciplina para permanecer até o final, e isso mostra seu compromisso com a transformação. Agora escreva nos comentários, mais uma vez, se hoje elimino minhas dúvidas. Sou estoico. Escreva para fixar esta nova identidade no seu subconsciente. Cada repetição reforça seu destino. Se essa mensagem falou com você, curta e inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente. O melhor ainda está por vir, e você já está no caminho certo.